Olá, galera! Bom dia! Hoje é dia 21/10/2020 e a gente vai para a apostila de língua portuguesa, página 7, certo? A troca de mensagens através do tempo. Vamos descobrir como era? Você costuma usar o correio eletrônico para se comunicar com os amigos? O correio eletrônico, normalmente, que ele diz aqui é o e-mail, tá? Coisa que não faz parte, eu acho, da vida de vocês. Porque a gente normalmente agora usa o WhatsApp. Hoje, esse jeito de se corresponder faz parte do nosso dia a dia, não é? Estamos tão acostumados a enviar e receber mensagens pela internet que nem nos perguntamos como era antigamente. O e-mail, gente, eu não sei, eu acredito que nenhum de vocês troca e-mail. É assim, a gente toma conta de e-mail, a gente entra e escreve. Vamos supor que eu escrevo para a Júlia. Aí eu espero até a Júlia ver esse e-mail, pode ser hoje, amanhã, depois da manhã, e a Júlia depois me responde o e-mail. Quer dizer que ainda é um tipo de mensagem que ela pode demorar para ter uma resposta. Não é como o WhatsApp que a pessoa já recebe a mensagem na hora e já sabe que você mandou, tá bom? Devia ser bem difícil viver sem internet. Era, gente, muito. Leia o texto a seguir e conheça um pouquinho da história das tecnologias de comunicação. Esse texto foi o que eu li para vocês na aula passada, tá? E eu quero até que vocês observem na página 9 o que eu disse que vocês veriam, que seria a réplica da torre do telégrafo na Alemanha, né? Lá, as bandeirinhas no topo da torre mudavam de posição para representar cada letra do alfabeto. À distância, alguém poderia observar o movimento das bandeirinhas e decodificar a mensagem. Olha aí, bem interessante isso, né? Bem, vamos para a página 10 então, já que nós já vimos esse texto na aula de ontem. Você sabia? O código Morse foi criado em 1835. Eu falei do código Morse no textinho de segunda-feira, lembra? Que eu falei que vocês veriam na apostila? Pois olha ele aí. Pelo físico Samuel Morse. Funcionava assim: a peça de um aparelho era ativada por um ímã e provocava uma série de impulsos elétricos que conectava e desconectava repetidamente esse ímã para produzir uma mensagem. Esta era transformada em um código de pontos e traços, que representavam letras, numerais e pontuação. A combinação correta desses símbolos formava as palavras. A primeira mensagem nesse código foi a seguinte frase enviada por Samuel Morse a seu assistente: "Que obra Deus fez?" Veja uma tabela do código Morse. Bem, vocês vão observar o alfabeto e vocês vão ver uma série de pontinhos. Era assim que era escrito. E esses pontinhos se transformavam em letras, tá? E aí, logo acima, vocês vão observar o aparelho que era utilizado para escrever as cartas, né? Esse aparelho, com a ajuda das pecinhas, ele transformava esses pontinhos que a gente está vendo aí nas letras e assim poderia ser enviada a carta, tá? Bom, aí nós temos o entender o texto, ainda na página 10. Logo abaixo do título, muito antes do celular, há o subtítulo. Leia-o e responda. Qual é o assunto desse texto? Bom, vocês vão voltar lá na página 7 e aí ele fala, né, que é o subtítulo. Na coluna de hoje, Beto Pimentel apresenta a história das tecnologias de comunicação. Então, qual é o assunto? A história das tecnologias de comunicação, né? Então, nós vamos para a página 11, número 2. Ele pergunta para que esse texto foi escrito. Para que eu e vocês, porque também, gente, eu não sou da época desse código Morse não, viu? Para que a gente saiba como a tecnologia foi desenvolvida até os dias de hoje, até chegar
nesse ponto onde hoje nós temos a internet e uma maneira muito fácil de conversar com as pessoas. Porque vocês não pensam, não, que na época do telefone era muito diferente. As ligações também eram caras. Quando você fazia ligação para a mesma cidade, nem tanto, mas quando você fazia o código DDD, que é para outra cidade, as ligações também não eram baratas. Você tinha um certo horário, enfim, para que os custos da ligação fossem menor, tá? 3. Os fatos relatados neles são reais ou inventados? São fatos reais que realmente aconteceram, né? 4. Ordene os fatos de acordo com a sequência temporal. Bem, nós temos alguns quadradinhos onde nós vamos numerar do número 1 ao 4, de acordo com a sequência de que os acontecimentos aconteceram, né? Então, eu vou ler os acontecimentos e vocês vão numerar. A criação dos jornais permitiu que as informações fossem recebidas e transmitidas para muitas pessoas ao mesmo tempo. O segundo quadradinho. O aparecimento do telégrafo possibilitou a criação dos meios de comunicação usados atualmente. O terceiro, com a invenção dos correios, várias mensagens para diferentes pessoas passaram a ser entregues pelo mesmo mensageiro e o custo do serviço baixou. E o último, há cerca de 400 anos, cada mensagem era levada ao destinatário por um mensageiro e o custo do serviço era alto. Eu acho que ficou bastante claro, né? O assunto, assim, sobre o e-mail, sobre a invenção do telefone, das mensagens, enfim. Mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Para isso, a gente tem a videochamada, ok? Bom, vamos para estudar a língua ainda na página 11. Nas atividades a seguir, vamos retornar o uso do S. Leia as palavras de cada par. Eu tenho vários sons, diz o S. Lista A e lista B. Selo, zelo. Soar, zoar. Sé, zé. Seta, zeta. E saga, zaga. O que acontece aí? Na lista A, ele escreveu todas as palavras com S. E na lista B, o que ele fez? Ele substituiu o S pelo Z, certo? Então, aí ele fala, página 12. Quais letras têm um som que diferencia as palavras de cada par? Eu não vou contar porque eu acabei de falar, né? B. Marque com um X as palavras em que o S tem o mesmo som que nas palavras da lista A. Na lista A, o S tem um som de S mesmo, né? Então, vamos lá. Pessoa, presente, desenvolvimento, apesar, processo, coisa, possível, osso e esse. Vocês vão colocar um X nas palavras que soam a letra S, como osso, ok? E aí, na letrinha C, ele pergunta qual é o som da letra S nas palavras da lista A e nas que você marcou com um X, né? Bom, o som da letra S é o som do C, né, gente? C, E, acento circunflexo, tá? D. E nas palavras que você não marcou o X no item B? É o som do Z, que é o que ele foi substituído, tá bom? E. Escreva uma regra sobre a letra S no início das palavras. Bom, a gente usa a letra S no início das palavras porque ela tem o som de C, ok? F. Escreva a regra do uso dos dois S's. Ela tem o som de C e ela é sempre usada entre as vogais, né? Nunca se esqueçam disso, por favor. Vamos para a página 13. 2. Leia estas palavras extraídas do texto muito antes do celular.
mensagem, conseguir, impulso, expansão, diversos e Morse. Que som tem a letra S nessas palavras? Aí vocês vão responder, tá? B, que tipo de letra vem antes de S nessas palavras? Vogal ou consoante? Antes, tá, gente? Ele tá perguntando. O que você conclui sobre o uso do S? Aí vocês vão pensar, né? E vão responder. Não se esqueça que quando for consoante, se for consoante, sempre se usa um S só, ok? 3. Todas as palavras desta cruzadinha estão escritas com S. Descubra-as, completando as lacunas com essa letra e com outras que forem necessárias. Bem, vocês vão olhar a cruzadinha, todas as palavras começam com S, mas algumas vão precisar de mais uma letrinha. Então, vocês vão colocar o S e a letrinha que está faltando. Bem, virando a página 14, nós vamos ao exercício 4. Agora, é só organizar as palavras da cruzadinha em 3 grupos. O A, com S no início da palavra, as palavras começadas com S. O B, com S depois de consoante. E o C, com 2 S. O produzir texto, vocês não farão, certo? E nós vamos para a tarefinha. Esse produzir texto da página 14 e 15, nós voltaremos amanhã com ele, para que eu possa explicar direitinho para vocês como fazer, ok? Em casa. 1. Alguns meios de comunicação são citados no texto, muito antes do celular. A. Quais deles você costuma utilizar? Com que finalidade você usa cada um? Bem, aí é uma resposta pessoal, né? Tem os desenhos, o computador, o tablet, o celular e o rádio. E você vai colocar qual que você costuma utilizar e para que eles servem. Letra B. Que aparelho você acha que deveria ser inventado para melhorar ainda mais a comunicação entre as pessoas? Por quê? Essa é uma respostinha de vocês e é uma resposta pessoal, né? Então, vamos acender a luzinha da ideia e cada um colocar a sua. Virando a página 16, 2. Releia o texto muito antes do celular. Ele começa lá na página 7. E assinale verdadeiro ou falso para as informações que estão de acordo com o texto e para as que não estão. Bom, o primeiro quadradinho diz o seguinte: antes do final do século XVII, os dois problemas principais da troca de mensagens eram a demora e o custo alto. O de baixo, a invenção dos jornais resolveu de vez o problema da lentidão na troca de mensagens. O outro, nos semáforos da telegrafia, as bandeirolas formavam letras e eram organizadas para transmitir mensagens. O próximo, a união entre o telégrafo, o código Morse e a ampliação das linhas de trem diminuiu muito com o tempo necessário para transmitir informações. A última diz: o surgimento do telefone, do rádio e da TV não tem nenhuma ligação com a tecnologia que criou o telégrafo. Então, vocês vão voltar ao texto, ver as que forem verdadeiras, vocês colocam V, e as que forem falsas, vocês colocam F, tá? 3. Complete as palavras com S ou 2 S's. Então, nós temos missão, massagem, universo, conversa, avulso, pensar, manso, discussão, impresso, salsa, missa, massa. 16. Versão, propulsão, pulso, fossa e valsa. Então, completem com S ou 2 S. A número 4, para quem tiver jornal e revista em casa, eu gostaria que vocês procurassem 5 palavras em que a letra S tem som de C
e 5 palavras que a letra S tem som de Z. Aqui ele pede para você levar para aula de português, mas é para colar no caderninho, tá? Coloca lá, atividade de português número 4, página 16 e pode colar no caderno. Número 5. Leia a frase. O código Morse foi criado em 1835 pelo cientista Samuel Morse. Então vamos para a página 17, onde ela fala. Ela pode ser reescrita de diferentes modos. Veja. 1. O cientista Samuel Morse criou em 1835 um código que levou seu nome, o código Morse. 2. Existe um código de comunicação chamado código Morse. Quem o criou foi um cientista, Samuel Morse, e isso ocorreu em 1835. 3. Em 1835, Samuel Morse, que não é o nosso Samuel, porque nessa época ele nem tinha nascido, criou um código de comunicação que foi batizado com o seu sobrenome, Código Morse. Agora, reescreva a mesma informação usando as suas próprias palavras. Então, vocês vão acender a ideinha de novo na cabeça e reescrever a informação utilizando as palavrinhas que vocês pensarem, certo? A número 6 nós faremos amanhã também, junto com o produzir texto da página 14 e 15, porque eu quero explicar para vocês direitinho o que é um texto informativo, correto? Então, agora nós vamos na página 18, não vale a pena ler. Olha lá, mundo criado, trabalho dobrado. Imagine o mundo criado pelas mãos de um garoto que desenha muito bem. Com seus lápis, ele inventa personagens e imagina para elas alegrias, tristezas, saudades, surpresas. Nas horas mais difíceis, ele usa a borracha para a história voltar a ter graça. Leia esse livro e veja como tudo isso foi possível. O outro livro é Cambalhota, um livro de poemas com diversos temas. Invenções, jogos, personagens, brincadeiras e alguns assuntos, até inusitados, para ler sem parar. E por último, vale a pena conhecer. A coleção é formada por 18 livros que tratam dos temas variados. Petróleo, sapos, algodão doce, micróbios e várias curiosidades e invenções. Alguns áudios dos livros dessa coleção podem ser ouvidos no endereço abaixo. Nele encontram-se também os 18 títulos em formato digital, quer dizer que você consegue abrir e ler pelo computador. Clique, leia e ouça. Está disponível aqui onde está esse computadorzinho, nessa página da internet, para quem tiver curiosidade. Bom, pequenos, hoje nossa aula termina por aqui. Se forem sair de casa, se cuidem, usem máscara. Um grande beijo e até amanhã.